amados, muito boa tarde, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com vocês, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Estamos aqui para mais um vídeo do canal Projeto Restaurar Famílias. Bom, amados, assim como todos vocês, eu tenho passado por alguns momentos difíceis, algumas tribulações aí, que se levantam para a gente poder resolver, pois o próprio Senhor Jesus disse que no mundo nós passaríamos por esses problemas, além de que no mundo nós temos também o dia mau, né? Que o Senhor Jesus vai dizer e Paulo também vai dizer. E nós precisamos estar prontos para esses dias, porque, como eu falei com vocês, eu já terminei a leitura de Jó, agora estou lendo Jeremias, não pela primeira vez, mas eu gosto de ir voltando a leitura, né, para ir meditando, porque a cada vez parece que o Senhor vai falando mais coisas com a gente. E eu pude ver a importância de entendermos as situações que nós estamos vivendo. E é muito interessante, amados, porque começou a novela, né? Paulo na Record. Eu falo novela, mas eu vi lá que é uma série, mas enfim, começou contando a história do apóstolo Paulo. Uma história que eu tava, inclusive, doida para assistir, né? Porque eu gosto dessa questão lúdica ali, de trazer a Bíblia, eu gosto disso, inclusive gosto de trazer assim, dessa maneira também para as minhas filhas, para as crianças, né? Acho que é bacana, sabe? E meditando sobre algumas coisas que aconteceram, eu tava até comentando agora há pouco com a minha tia que no segundo capítulo, quando termina, né? O rapaz que está narrando, se eu não me engano é Teófilo, que está narrando a história de Paulo, ele pega e fala que Paulo, ele já estava cooperando para o reino de Deus, mas ele não sabia. E, na verdade, nós, olhando com os nossos olhos, a gente via o quê? Paulo prendendo os cristãos, né? Paulo tentando acabar com o cristianismo, Paulo indo contra a fé daquelas pessoas, porém, realmente nós podemos ver que as atitudes que Paulo tomou, e principalmente no capítulo 3 a gente começa a ver isso, que as atitudes que ele tomou cooperaram realmente. Por quê? Porque os cristãos, eles começaram a se dispersar, eles começaram a irem para outros lugares, onde eles começaram a pregar, então, o evangelho para outras pessoas, né? Eles começaram a falar de Jesus e eles vêm falando com os discípulos que cada vez mais pessoas se convertiam ao cristianismo. Então, a gente vê que quando Deus está agindo realmente, nada nem ninguém pode impedir. E não é à toa que Paulo vai falar sobre isso, né? Ele vai citar uma escritura bíblica, se eu não me engano, do livro de Isaías, que agindo Deus, quem impedirá, né? Porque ele mesmo testificou essa vitória e esse agir de Deus e que não tem quem possa impedir, mesmo que olhando, né? Como no capítulo 3, eu pude ver que teve uma moça que ela negou a fé e ela pega e pergunta para o apóstolo Pedro, e ela fala assim, mas como Deus permitiu a morte de Estevão? E eu acredito que muitos de nós se perguntem muitas coisas, né? Nossa, mas por que Deus permitiu isso? Como eu me perguntei aqui no começo, quando o Rodrigo saiu, eu falei, mas por que o Senhor permitiu? E quando Deus falou comigo a respeito dele estar com outras mulheres, eu falei, mas por que o Senhor permitiu? E são coisas que a gente fica se perguntando, por que Deus permitiu? Mas, amados, nós precisamos entender que existe uma permissão de Deus, sim, para que algumas coisas aconteçam, mas essas coisas que são permitidas por Ele, no final das contas, são para que o nome dele seja glorificado, mas também para que na nossa vida nós possamos amadurecer na fé, nós possamos crescer em entendimento, nós possamos entender que a soberania dele está acima de todas as coisas e entender que a maneira dele de trabalhar é diferente da nossa. E não é à toa que nós vamos falar sobre isso no tema de hoje, que é o pão de angústia e a água de aperto, tá? Esse é o nosso tema de hoje, o pão de angústia e a água de aperto. Eu quero falar sobre isso com vocês. Já pode abrir na sua Bíblia comigo aí, lá em Isaías, capítulo 30, vamos ler dos versículos 18 ao 22, e a palavra do Senhor vai dizer assim: Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós. Por isso ele se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam.
Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti, à voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus mestres nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes, os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. E terás por contaminadas as coberturas de tuas esculturas de prata e o revestimento das tuas esculturas fundidas de ouro. Tu as lançarás fora como um trapo imundo e dirás a cada uma delas: fora daqui. Bom, amados, no livro de Isaías nós vamos poder ver que Isaías pregou firmemente contra a idolatria do povo, né? O povo estava totalmente entregue à idolatria, servindo a deuses pagãos e crendo nesses deuses pagãos com todo o seu coração, e eles se desviaram dos caminhos de Deus. E Isaías veio pregando sobre isso e falando sobre isso e chamando o povo de volta para Deus e sempre declarando ali para eles sobre essa situação em que eles estavam vivendo. Mas a cegueira espiritual é algo muito séria, né? E eu tô achando interessante, como eu falei pra vocês, apesar de ver algumas coisas ali que eu acho que não precisaria ter na novela, mas que eu sei que eles precisam criar um enredo, né, pra poder criar a novela de fato, mas existem coisas ali que foram colocadas que eu acho muito interessante a gente trazer para o nosso contexto aqui dentro da palavra de Deus para entender que é realmente ver essa questão da cegueira espiritual das pessoas, que a noiva de Paulo, né, que representa ali na novela a noiva de Paulo, a Gabriela, ela pega e fala com ele sobre essa cegueira. Ela pega e fala com ele o tempo todo: olha, você tá cego, você precisa abrir os seus olhos. E o apóstolo Pedro também fala com ele, ou se eu não me engano foi Estevão, pega e fala com ele: eu não vou debater com você porque você não tem ouvidos para ouvir. Então, assim, existe de fato isso, né? Uma dura cerviz, que é o que Estevão também vai falar quando ele vai pegar e falar com aquele povo a respeito do coração endurecido deles, né? Quando ele chega ali para Caifás e para os acusadores que estavam ao redor dele ali antes dele ser apedrejado, ele pega e declara que eles são homens de dura cerviz, ou seja, são homens endurecidos, verdadeiramente endurecidos. E vemos a situação de Gabriela falando com Saulo, né? Até então Saulo, que ele estava cego e ele não queria enxergar a verdade. E vemos também o sacerdote, se eu não me engano ele é sacerdote mesmo, perdão, eu tô com a cabeça um pouco cheia, alguns problemas, como eu falei para vocês, mas glória a Deus, tá nas mãos do Senhor, já creio que ele tá me ajudando a resolver. E Gamaliel, então, ele chega também para Saulo e ele ressalta essa questão da cegueira dele, sempre ali colocando para ele: olha, escuta, ouve, né? Não fica ali preso na lei como você está, porque você aprendeu errado, você não aprendeu o que de fato é servir a Deus. Então nós vamos ver muito isso. E o povo já vinha carregando isso desde a antiguidade, né? Um coração muito endurecido, uma cegueira muito grande, porque eles foram se contaminando com os outros povos, eles foram se contaminando com os deuses pagãos. E aqui nós vemos que Isaías, assim como os demais profetas, vieram através, sendo ali um instrumento de Deus para o povo, pregando contra essa idolatria e falando o tempo todo contra o adultério que eles estavam cometendo contra Deus, ok? É muito importante ressaltar isso. E Isaías vai dizer que eles eram um povo rebelde, que eles eram filhos mentirosos, filhos que não queriam ouvir a lei do Senhor. Lá no verso 9 do capítulo 30 ele vai falar sobre isso. Então eles eram um povo rebelde, um povo endurecido, um povo que tapava verdadeiramente os ouvidos e que, para piorar, só proferiam mentiras para eles mesmos e para aqueles que estavam ao redor. Mas Isaías também pregava a respeito da misericórdia do Senhor,
caso eles se arrependessem, caso eles se voltassem novamente para o Senhor de todo o coração, que é importante ressaltar. Ou seja, Isaías não falava para eles assim, ó, se vocês se voltarem com metade do coração para Deus e quiserem permanecer adorando aos outros deuses, mas também servirem ao Senhor, não. Ele não coloca essa hipótese para eles, mas ele deixa muito claro, se vocês se voltarem totalmente, com o coração entregue, derramado, rendido ao Senhor, ele se voltará para vocês, ele terá misericórdia de vocês e a ira do Senhor será apagada contra vocês. E aqui, Isaías, ele vai falar a respeito disso, né? Da misericórdia de Deus para com o povo e que ele se compadeceria do povo caso o povo então se voltasse para ele. Mas quando chega lá no verso 20, ele vai falar assim: bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto. E quando eu li isso, amados, quando eu estava lendo o livro de Isaías, isso mexeu muito comigo. E por quê? Porque como eu comecei a falar com vocês aí no início do vídeo, existem circunstâncias que o Senhor nos permite viver para que nós possamos aprender algumas coisas na nossa vida, para que nós possamos nos corrigir, para que possamos amadurecer ou muitas vezes para que possamos nos voltar para Ele de todo o coração. E aí, quando eu li esse versículo, eu me lembrei da minha trajetória cristã, de tudo que eu vivi, tenho vivido com Deus até aqui e de tudo que aconteceu. E já passei por muitas coisas na minha vida que, se eu for parar para contar para vocês aqui, vai dar um livro imenso, extenso. Vocês vão aí chorar junto comigo ou vão rir junto comigo, enfim, mas eu falo que de tudo que eu vivi na minha vida, a dor do divórcio foi uma dor inexplicável. Eu não consigo realmente explicar. E aqui, se tratando de família, eu acho importante trazer isso para vocês novamente, para que vocês entendam, sabe? Que de fato existe uma permissão de Deus para certas coisas que vão acontecer, como de fato o Senhor permitiu meu marido sair de casa, porque antes do meu marido desejar sair de casa, pegar as coisas e ir embora, eu orei e eu entreguei nas mãos do Senhor e falei: Senhor, se o Senhor permitir que isso aconteça, eu continuarei crendo e confiando em Ti, independentemente da circunstância. Infelizmente, muitas vezes nós tendemos a olhar demais para a circunstância e a gente olha e fala: Deus permitiu que ele saísse ou ela saísse, então eu não vou mais servir esse Deus. Por que Deus é esse que não impediu, né, o fato de acontecer? Mas, amados, podemos ver que Deus, ele permite sim o pão de angústia e a água de aperto para que nós cresçamos, para que nós aprendamos. E eu não entendia por que Deus permitiu aquilo tudo. Se eu estava no altar servindo ao Senhor, se eu louvo ao Senhor, porque a gente usa o termo levita, né, para definir os ministros de louvor, amados. Não é nem dizer que eles são levitas. Realmente, nós não nascemos na tribo de Levi, talvez até tenhamos nascido e não sabemos, mas o que eu quero dizer é que nós usamos o termo levita para definir os ministros de louvor, porque os levitas faziam o louvor, né? Mas, enfim, eu sempre estive ali glorificando o nome do Senhor através de louvores, compondo louvores e sempre lendo a palavra, orando, jejuando, buscando. Eita, esqueci de pôr o telefone silencioso. Mas não estou isenta dos problemas, você não está isento, não estamos isentos das aflições, mas de fato existem coisas que acontecem que a gente se pergunta, né? Mas por que Deus permitiu isso? E existem coisas, amados, assim como estava acontecendo aqui com esse povo, o povo de Israel, que eles não enxergavam, que eles não queriam ouvir, que eles acolheram as mentiras que eram pregadas, que eram ditas para eles. E eles se rebelaram contra Deus e, portanto, se colocaram em rebeldia e desobediência. Muitas vezes nós também estamos e não queremos ouvir, não queremos aceitar a correção do Senhor. E nós nos achamos bons o suficiente. O povo sempre não, dizendo que eles estavam lá servindo a Deus. O próprio sumo sacerdote Caifás também sempre
colocando ali que ele estava servindo a Deus, Saulo, colocando que ele estava pregando o povo para quê? Servindo ao Senhor, a serviço do Senhor, porque ele não queria que aquela seita que foi chamada de seita, né, o cristianismo, fosse espalhado entre o povo, porque aquilo para ele era totalmente inaceitável, porque ele era um homem da lei, né? Então a gente vê que se manter na lei endurecido, sabe? A palavra de Deus não é para os endurecidos. A palavra de Deus é para os mansos, para os humildes, para os pobres de espírito. E ontem mesmo eu fui numa audição da igreja, né? E eu estava conversando com uma irmã e eu falei com ela, falei assim, irmã, porque na hora que eu fui cantar, o pastor que estava ali tocando para eu poder cantar, ele virou para mim e riu e falou assim, por que você tá tremendo assim? E eu falei com ele, porque eu tô no altar do Senhor, né? E de fato, no final eu comentei com ela, com essa irmã que tinha levado a neta dela para poder fazer a audição, e eu falei com ela, falei assim, olha, eu subi no altar durante 14 anos, desde que eu me converti para fazer louvor, e sinceramente não tinha uma vez que eu subisse lá que eu não tremesse. Não é uma questão de insegurança em si, mas é uma questão de reverência, de saber que eu estou no altar de um Deus que é santo e que ali, independentemente se fosse uma audição ou se fosse um louvor durante um culto, eu estou fazendo para Deus, não é para homens, né? Então eu falei com ela, falei, para mim eu sempre aprendi a me posicionar diante de Deus com temor e tremor. E quando eu venho aqui gravar esse vídeo para vocês, os vídeos para vocês, saibam também que eu não venho aqui pensando, não, eu vou porque eu sei, eu vou falar. Não, amados, eu venho sinceramente com temor e tremor diante de Deus, com receio de falar algo errado e sinceramente, eu tô aqui para falar de um Deus que é perfeito, que é santo, eu sendo imperfeita, né? Então é difícil, sim, não é dizer que é fácil, e eu falei com ela que eu sempre falo isso com as minhas filhas, que o dia que elas subirem no altar com uma confiança total do que elas vão fazer, alguma coisa tá errado. Porque o próprio Davi, o próprio Salomão, o próprio Paulo, enfim, vão nos dizer que nós devemos servir a Deus com temor e tremor. Diante da presença de Deus, precisamos reconhecer que nós não somos nada, mas que pela misericórdia e a compaixão dele, nós estamos ali a serviço dele, né? Então, amados, como eu disse para vocês, haverão ao longo da nossa vida circunstâncias, primeiro porque estamos no mundo, né, expostos às adversidades, e segundo porque haverão circunstâncias que o próprio Deus nos permitirá viver, como nós podemos ver aqui, Isaías falando com o povo, e Deus nos permitirá viver para quê? Para nos voltarmos para Ele novamente, de todo o coração, para que possamos entender de fato aonde nós estamos errando, em que, como eu falei já em muitos vídeos, só quando eu fui buscar ali diante daquela dor tão tremenda que eu estava vivendo do divórcio, quando eu me coloquei aos pés do Senhor ali, para tentar sanar aquela dor, foi que Deus começou a me mostrar o quanto eu era religiosa e eu não percebia, para mim, eu estava como Saulo, seguindo as leis, seguindo a palavra de Deus, colocando de uma maneira muito endurecida, e eu perdi todo o meu amor, né? E o cristianismo de Jesus é amor. Então o Senhor veio falando comigo dos meus erros, dos erros que eu estava cometendo, de coisas que eu precisava mudar, de coisas que eu precisava melhorar, e Ele veio me corrigindo com a vara, porque já estava doendo a situação do divórcio, mas o Senhor veio tirando de mim coisas que precisava tirar, arrancando impurezas e tirando muitas coisas que eu vim aderindo ao longo dos anos, né, por ter frequentado muitas igrejas, e não por eu ter ficado mudando de igreja, de uma igreja para outra, mas nós mudamos de endereço, a gente começava a frequentar uma igreja, a igreja fechava, e a gente ia para outra. Então assim, naquilo a gente vai
vendo várias doutrinas, várias maneiras de ensino, e a gente vai pegando aquilo e às vezes até na própria leitura a gente lê, como eu disse, com um coração muito endurecido. Então a gente vê isso aqui de uma maneira muito rigorosa e a gente não entende que o amor está acima, porque Deus é amor. Então o Senhor, ele foi permitindo todas as situações para me ensinar certas coisas que eu precisava aprender e para tirar de minha religiosidade. E vou falar com vocês, amados, olha, Deus já trabalhou na minha vida o orgulho, Deus já trabalhou na minha vida a altivez, Deus já trabalhou na minha vida a ganância, Deus já trabalhou na minha vida muita coisa, mas eu acho que de tudo, o mais difícil para eu poder me libertar foi a religiosidade. Por quê? Porque para mim, eu acreditava que eu estava certa, eu não estava errada, eu acreditava que eu estava expondo a palavra de Deus para as pessoas, quando na verdade eu estava impondo com dureza, né, e rigor, e eu não conseguia perceber aquilo, e no final das contas eu condenava as pessoas, eu fazia tudo de uma maneira muito errada, né, e o Senhor veio trabalhar comigo. Então assim, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês, não olhem para a circunstância em si, ok? Não olhe para a circunstância em si, mas tente tirar dessa circunstância tudo que você puder tirar de aprendizado, tudo que você puder tirar de crescimento, de amadurecimento, porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para todas as coisas. Se eu não me engano, Elifaz, que é o amigo de Jó, ele vai dizer isso, que Deus abre a ferida e ele mesmo fecha a ferida. Ele tem um propósito para abrir a ferida, ele não abriu a ferida à toa. Então essas circunstâncias que vocês estão vivendo e que vocês vão viver, porque não vai acabar, enquanto a gente estiver aqui, eu repito, vão vir muitas circunstâncias. Nossa, essa semana eu tô vivendo cada coisa aqui e eu falo, Rodrigo, o inimigo quer tirar minha paz de todo jeito, mas ele não vai conseguir. Ele não vai, ele pode jogar tudo que ele quiser jogar. Eu continuo confiando no Senhor e hoje eu tive uma oportunidade de usar toda essa circunstância ruim que o inimigo levantou contra mim para pregar o evangelho para o meu tio que não é convertido, para falar com ele, e no final das contas eu ouvi da boca do meu tio assim, vamos ter fé. Então assim, amados, para mim já é algo muito grande, né, de poder ver Deus levantando circunstâncias que estão acontecendo para agir em favor dele mesmo e para trazer tudo aquilo que nós, enquanto seres humanos, olhamos e vemos como um cenário de destruição ou como um cenário de abalo, aonde nós olhamos e pensamos, nossa, eu não vou conseguir, eu não vou aguentar essa tempestade, eu não vou conseguir passar por essa circunstância, eu não aguento mais essa angústia, essa aflição. Mas é nesse momento que nós precisamos parar e perguntar, Deus, por que isso? Por que estamos passando? Por que eu estou passando por isso? Qual é o propósito do Senhor nisso? Para que nós possamos então tirar da circunstância tudo aquilo que nós precisamos tirar. Então eu deixo claro para vocês que sim, Deus vai permitir circunstâncias na nossa vida que são aqui, como Isaías vai colocar, o pão de angústia e a água de aperto, mas existe um propósito. E por mais que nós não queiramos, porque quem quer, Paulo vai dizer, né? Quem é que quer ser corrigido? Quem é que quer ser castigado? Ninguém, porque para quem está sendo castigado, de fato é algo muito ruim. Mas lá na frente é que nós vamos colher os frutos disso. Lá na frente é que nós vamos colher os benefícios, que nós vamos enxergar os benefícios. E é isso que muitas vezes eu falo aqui com as minhas filhas. Eu falo, olha, vocês estão sendo castigadas hoje por causa disso, disso e disso, mas eu garanto que no futuro próximo, inclusive, porque os dias estão passando muito rápido, vocês vão colher os frutos disso. Não é nem eu também vou, mas eu digo que elas vão estar isentas ali de muitas coisas ruins que elas poderiam viver, mas por obediência e por terem sido castigadas no tempo certo, com certeza elas também vão colher, né?
Então, assim, amados, que nós saibamos aprender a entender que Deus tem o jeito dele de trabalhar. Não estamos aqui para questionar o jeito dele de trabalhar, não é isso. Mas é entender o porquê. O porquê é o quê, amados? Nós já aprendemos que no nosso português existem tipos diferentes de porquê. Então, existe um porquê, que é o porquê junto, né? Todo junto ali, que ele é um motivo, razão, causa ou circunstância. Então eu posso me colocar aos pés do Senhor e dizer: por que isso está acontecendo, Senhor? O que o Senhor quer que eu aprenda com tudo isso, para que nós possamos ser cada dia pessoas melhores e para que a cada dia possamos servir ao Senhor com mais excelência. Hoje eu falo para vocês, amados, com plena certeza e convicção, porque o que eu tiver que falar com vocês, eu vou falar. Se eu tivesse que chegar para vocês aqui e falar assim: olha, Deus restaurou meu casamento, mas não deu certo, meu marido foi embora de novo, eu chegaria e falaria. Mas hoje eu posso dizer para vocês com toda convicção que eu nunca imaginei viver no meu casamento com a minha família, o que eu tô vivendo hoje. Até as minhas filhas se aproximaram mais. Porque quando o Rodrigo saiu de casa, eu vivi um tempo muito difícil com as minhas filhas, porque elas ficaram muito revoltadas com toda aquela situação que aconteceu. Então elas entraram num pé de guerra. As duas ficavam aqui o tempo todo, uma discutindo com a outra, sempre criando problemas, e eu ali tentando resolver a situação. Mas, gente, até nisso as duas se uniram. Eu acho que o fato de... eu tenho certeza que o fato de eu e o Rodrigo termos nos unido, estarmos trabalhando juntos, termos conseguido entrar num acordo e conciliar tanto a minha forma de pensar e ele, a forma dele, isso fez com que elas olhassem e entendessem que a união, ela tem um valor muito grande, né? E é muito lindo poder estar vivendo isso. Eu sou muito grata ao Senhor. Eu falo que, amado, sinceramente, se você quer servir a Deus, mas não consegue ser grato a Ele, pode saber que não vai dar certo, porque servir a Deus tem que ter gratidão o tempo todo. Você tem que aprender a ser grato por tudo. Tudo, como Jó vai dizer: se recebemos o bem de Deus, não receberemos o mal de Deus. Então, temos que ser gratos o tempo todo. Paulo vai dizer: em tudo dai graças. Precisamos aprender assim. Esses dias eu abri aqui a hamburgueria e o pessoal tinha acabado de receber, e muita gente falou, que meu marido foi jogar bola, e o pessoal falou com ele: não, nós vamos pedir, vamos comprar, e acabou que ninguém ligou, e já era 9h da noite, e ele falando comigo: nossa, amor, nós não vendemos nada, em plena sexta-feira não vendemos nada. Aí eu virei pra ele e falei com ele assim: amor, calma, tá nas mãos de Deus. O Senhor sabe das nossas necessidades, Ele sabe que nós temos conta para pagar, Ele sabe que nós temos coisas para fazer, Ele sabe que eu gastei com material, Ele sabe que esse material não pode ficar parado, então Ele vai prover. E aí eu peguei, inventei moda de fazer umas coisas ali que eu precisava fazer na cozinha, e coloquei um louvor e comecei a adorar a Deus: divisa de fogo, varão de guerra, e declarando o nome do Senhor e o poder do Senhor e a majestade do Senhor, e declarando que Ele não vai deixar o justo mendigar o pão e nem a descendência passar fome, e declarando com fé. Na hora que o louvor estava na metade, já veio um pedido atrás do outro. E como eu disse, eu não tô aqui para mentir para vocês. Meu marido tá ali ouvindo, minhas meninas, agora elas estão dormindo, mas são minhas testemunhas também, e até elas ficaram assim, né? Porque elas ficam maravilhadas de ver realmente o agir de Deus. Mas eu sempre falo com elas, o nome disso é gratidão. Independentemente se eu vendesse, se eu não vendesse, eu sou grata a Deus da mesma forma. E por quê? Porque Ele está permitindo, Ele sabe todas as coisas, Ele não perdeu o controle. Então, Ele vai mandar toda a provisão que eu preciso. Amém, amados? Então, como eu disse para vocês, haverão tempos em que comeremos o pão da angústia, e haverá tempos em que beberemos a água de aperto. Haverão tempos difíceis, haverão tempos complicados, mas uma coisa eu falo para vocês: existe um propósito de fato em tudo isso, e eu garanto para vocês que vocês têm algo muito bom para tirar de todas essas situações.
E eu quero usar uma ilustração aqui para vocês, para a gente encerrar, que a palavra de Deus usa muito essa ilustração, que são as dores de parto, né? A gente vê que, eu posso dizer, por exemplo, de mim, os meus 2 partos foram muito tranquilos, toda a minha gestação muito tranquila, quase que nem enjoar eu enjoei, eu não tive problema nenhum durante a gestação, porém, no meu primeiro parto, que foi o parto da minha filha, que eu comecei a ter contrações, né, é realmente desconfortável, não é? Quando a gente vai ali ganhar o nosso filho, realmente é desconfortável, mas a gente tem que passar por aquilo ali, passar por todo o processo, fazer força. Quem não fez parto normal, passa pelo processo ali de tomar a anestesia aqui nas costas, que dói muito, e aí você passa pelo processo de ser cortada em 7 camadas, o médico ficar ali mexendo, colocando, posicionando o neném. É uma coisa desconfortável, mas no final de tudo, o que você tem? Você tem a alegria de pegar o seu filho nos braços, né? Então, assim, como eu disse para vocês, infelizmente, são circunstâncias que vão acontecer, porém, precisamos perguntar para o Senhor o porquê dessas circunstâncias, o para quê dessa circunstância e dizer para Ele: Senhor, me ajude, Senhor, a tirar dessa circunstância o melhor do proveito que eu posso ter, para que eu aprenda com ela, não para que eu fique murmurando, como o povo de Israel fez, porque não é essa a nossa intenção como cristão, né, como cristãos, mas que eu possa aprender, crescer e evoluir com tudo isso, que foi mais ou menos o que aconteceu com Paulo. Paulo caiu com o rosto em terra, ele perdeu a visão por 3 dias e 3 noites, ele jejuou, ficou com fome, não comeu nada, ele continuou caminhando, lembrando isso, ele estava a caminho de Damasco, então ele foi ali, continuou a caminhada dele até Damasco. E então nós precisamos entender que ele precisou viver todo aquele processo, mas no final das contas ele foi um dos maiores missionários do Novo Testamento, né? Então, amados, que esse vídeo possa falar com vocês em nome do Senhor Jesus, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não desistam, o Senhor está com vocês, amém?